Olá, eu quero falar com vocês debaixo desse tema. Socorro, eu quero um pastor de verdade. A palavra de Deus mostra como existe uma gritante necessidade de pastores de verdade. Isso já existia na época do Velho Testamento, quando Deus se referia ao seu povo, o povo de Israel. Olha o que ele diz em Jeremias capítulo 50, versículo 6. O meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Veja bem, primeiro, nós temos que entender o seguinte. A Bíblia fala que Deus está dizendo aqui, o meu povo, não é o povo do mundo, não é o povo do diabo. Ele diz, o meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. É o retrato que a gente vê hoje. Muita gente que ama Jesus, que está seguindo Jesus, é o povo dele, mas estão meio perdidos. Não estão congregando, não estão buscando a Deus como devem. E a Bíblia diz... O próprio Deus está clamando, ele diz, o meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Aí ele diz o porquê, ele diz, os seus pastores as fizeram andar errantes. Então, o próprio Deus fala que o culpado dessas ovelhas, desses cristãos que não estão congregando, que não estão buscando a Deus como devem, o culpado dessas ovelhas estarem perdidas, ele diz, o culpado principal são os pastores. Os pastores, os seus pastores as fizeram andar errantes. Por isso que eu coloquei como tema essa palavra socorro. Eu preciso de um pastor de verdade. E ele fala que os pastores deixaram que essas ovelhas se desviassem para os montes. Os montes eram onde as pessoas, naquela época de Israel, eles tinham as imagens de escultura, onde praticava idolatria. Aí talvez você diz, não, pastor, mas os cristãos hoje que não estão congregando fielmente, que não estão buscando a Deus, mas que amam Jesus, só que não estão buscando a Deus como devem, eles não estão indo para se prostrar diante de uma imagem de escultura, eles não estão se envolvendo normalmente com idolatria. Bem, nós temos que entender que idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem. Idolatria é qualquer coisa que toma o lugar de Deus. Por exemplo, ir para a praia no domingo em vez de buscar a Deus, não pode ser, às vezes, talvez, uma idolatria? Netflix, se está colocando antes de buscar a Deus, antes você coloca mais importância, talvez nas redes sociais do que na leitura da palavra, em colocar Deus em primeiro lugar. Aliás, os cristãos podem ter muitos tipos de idolatria. E ele diz que esses cristãos que amam Jesus, mas não estão buscando a Deus como devem, não estão congregando, que eles acabam indo aonde? Para os montes, ou seja, acabam tendo formas de idolatria em vez de buscar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. E olha o que ele diz em Ezequiel 34, 2 a 10. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Uau, é muito forte. Aí ele diz mais uma vez no versículo 6, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Olha o coração de Deus por essas ovelhas. Socorro, nós precisamos de pastores de verdade. Pastor Eire, quais são as características de um pastor de verdade? O próprio Jesus é o melhor modelo que nós temos, obviamente. E ele, se referindo a ele mesmo, indiretamente, explica como qualquer pastor de verdade deve ser. Em João capítulo 10, olha o que Jesus disse a partir do primeiro versículo. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão
e salteador. Ele diz, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então ele fala que a primeira característica de um verdadeiro pastor das ovelhas é alguém que entra pela porta. Agora, o que é essa porta? O verdadeiro pastor, o pastor de verdade, ele entra pela porta. O que é essa porta? No versículo 7, Jesus explica o que é essa porta. Ele diz, Jesus, pois, lhes afirmou, no versículo 7, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Em outras palavras, a primeira coisa, um pastor de verdade, a primeira característica, é que ele tem um chamado de Jesus. Jesus realmente, ele entrou pela porta porque foi Jesus que o chamou para ser pastor. Tem muita gente que por conta própria decide ser pastor. E nunca era para eles serem pastores. Eles estão fora da vontade de Deus, porque Deus talvez queria que eles realmente ganhassem muitas almas para Jesus e fizessem a obra de Deus, mas em outra forma. Talvez como um profissional liberal, como um ministro do mercado, enfim. E eles, sem consultar a Deus, por conta própria, se tornaram pastores. Deixa eu te falar uma coisa. Quando aquele rebanho nunca cresce, nunca multiplica, quando nunca dá certo, quando não tem frutos, então talvez, não estou julgando, mas talvez é porque nem foi chamado para ser pastor. E nós estamos falando, socorro, eu quero um pastor de verdade. Então a primeira característica é que ele tem um chamado de Jesus sobre a vida dele. Ele ouviu e sentiu no seu espírito Jesus falando, o Espírito Santo falando que era para ele ser pastor. Em segundo lugar, ele sentiu também a confirmação pelos líderes sobre a vida dele. E em terceiro lugar, ele sentiu a confirmação na prática. Ele começou a ver como a vida dele é usada para realmente ajudar as ovelhas se tornarem uma bênção. Tá certo? Então, primeira coisa, ele tem um chamado. Mas quando Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, e ele também disse, no versículo 2, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, não está se referindo, na minha opinião, só ter um chamado de Jesus, ser colocado lá por Jesus, mas também está falando sobre um dos segredos para você ter sucesso, viu, pastor? Você que diz, Pastor Eibe, eu até tenho um chamado, eu sei que Jesus me chamou para ser pastor, só que não estou tendo frutos, eu não estou tendo muitas ovelhas, o rebanho nunca cresce. Qual é o problema? Talvez o problema é esse. Tem que receber mais de Jesus, entendeu? Porque que ele diz, aquele que entra pela porta, aí ele disse, eu sou a porta. Então qual o segredo? Mais intimidade com Jesus, mais tempo separado com Jesus, tirando tempo na presença dele. Como que você vai poder alimentar bem as ovelhas se você mesmo não estiver super bem alimentado? Como que você vai poder abastecer os outros se seu tanque não estiver bem cheio? Então é importante você entrar pela porta, ou seja, entrar através da intimidade com Jesus. Separar tempo na presença de Jesus, tá? O que mais ele diz aqui? Ele fala o seguinte, ele diz que o versículo 3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Em outras palavras, as características de um pastor de verdade é que ele ama as ovelhas, ele conhece as ovelhas. É claro que na medida que a igreja vai crescendo, você não vai poder saber o nome de todos, mas você tem um coração de realmente conhecer as suas ovelhas, de cuidar das suas ovelhas, como ele diz lá no versículo 11 desse mesmo capítulo, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então ser uma pessoa abnegada, uma pessoa que dá sua vida para cuidar de ovelhas. Socorro, eu quero um pastor de verdade
é alguém que verdadeiramente dá sua vida pelas ovelhas. Ele é abnegado por elas, ele realmente está junto com elas, cuidando delas, orando por elas, visitando as ovelhas, conhecendo o nome delas. Que mais que diz? Ele fala o seguinte: entrará, segunda parte do versículo 9, entrará e sairá e achará pastagem. O bom pastor, o pastor de verdade, ele vai alimentar as ovelhas. As ovelhas têm que ser alimentadas. Tem pastor que quando vai pregar no domingo, Deus me livre, não tem alimento para a ovelha. A ovelha sai de lá tão vazia como ela entrou. Um pastor de verdade, ele vai levar as ovelhas para os pastos verdejantes. Ele vai separar muito tempo, preparando muito a palavra, e tendo palavra ungida, palavra que alimenta, que gera fé nas ovelhas. E sim, isso é um dos grandes segredos, é alimentar bem as ovelhas, mas alimentar bem. E isso não vem da noite para o dia. O pastor deve separar muito tempo preparando a mensagem, aprendendo com outros que sabem pregar bem, aprendendo a fazer uma sequência lógica, um esboço sério, algo que é didático, algo que vai ajudar as pessoas a entenderem, usar ilustrações, usar humor, mas acima de tudo depender do Espírito Santo para alimentar bem suas ovelhas. Um pastor de verdade leva as ovelhas para os pastos verdejantes. Bem, tem tanto mais que nós poderíamos falar sobre um pastor de verdade, mas estamos aqui no nosso canal sempre dando muitas dicas de como pastorear e cuidar bem. Nós também temos muito que aprender e crescer. Eu estou aprendendo muito, mas vamos crescer juntos, vamos aprender juntos. E não esqueça, isto é só o começo.